Todos sofremos diariamente a ação do estresse e algumas pessoas acabam adoecendo por isso. A pergunta de hoje é: como posso gerenciar o estresse? Meu nome é Márcio Busato, eu sou psicólogo e este é o Momento Mais Saúde. Estresse é um termo originalmente da física e ele designa toda a força que os materiais sofrem para fazer uma adaptação, para fazer uma transformação. Por volta de 1936, esse conceito foi emprestado para a medicina e a gente passou a entender o estresse, então, como toda a força, toda a energia, toda a ação que o organismo utiliza para fazer alguma ação, para fazer alguma adaptação. Então o estresse, na verdade, é uma força motriz. Ele não é sinônimo de doença. E este conceito básico é bem importante a gente ter para que a gente não fique falando, não posso sofrer estresse, não quero sofrer estresse. O estresse movimenta a gente para a vida, o estresse movimenta a gente para a adaptação e ele é um mecanismo evolutivo natural. O que acontece? Muitas vezes a exigência do meio ou os recursos que nós temos disponíveis não são suficientes para que a gente dê conta de realizar as adaptações necessárias. Este é o momento em que pode acontecer adoecimentos. Problemas cardíacos, problemas circulatórios, problemas digestivos, depressões, síndromes de ansiedade, alguns tipos de câncer com estresse também. Mas existem maneiras de nós tentarmos fazer um gerenciamento disto. A primeira coisa para a gente cuidar é reconhecer quais são os nossos limites pessoais. Sem esse reconhecimento, eu não sei como gerenciar o meu estresse. Eu sei que o público bancário, particularmente, é um público que constantemente sofre muita pressão das gerências, das organizações, pelo cumprimento de metas que muitas vezes são bastante abusivas, bastante impraticáveis. Primeira dica para gerenciamento de estresse: eu preciso reconhecer quais são os meus limites. Eu preciso saber que recursos eu tenho disponíveis para utilizar no meu dia a dia. Recursos físicos, recursos mentais, recursos de rede de apoio, rede de amigos, recursos de rede de colegas de trabalho e o próprio sindicato. Tendo conhecimento dos meus limites, eu preciso reconhecer também quais são as minhas metas pessoais, aonde eu quero chegar no meu desenvolvimento profissional. O preço que eu tenho para pagar para chegar nessas metas vale a pena? Eu tenho recursos suficientes para atender as minhas metas pessoais ou não? Ou eu vou extrapolar? Sempre que eu passar do meu limite, eu vou deixar que o estresse tome conta e me adoeça. Se eu vou utilizar a energia do estresse para realizar adaptações, para fazer conquistas na minha vida, quais são aquelas conquistas que fazem parte das minhas metas pessoais? Quais são aquelas conquistas que fazem parte da minha satisfação pessoal? Quando eu estou realizando uma tarefa e eu tenho os recursos necessários para a realização daquela tarefa, existe uma adaptação orgânica ao final. Eu tenho um sentimento de tranquilidade e de relaxamento. É um período que o corpo está dizendo, olha, eu utilizei a minha energia e agora eu preciso repousar. Eu preciso recuperar minha energia para poder dar conta do momento seguinte. Perceber quando esse momento acontece é bacana e respeitar o momento de repouso é muito importante também para que a gente consiga manter a saúde em dia. Se eu não respeito isso, eu começo a exigir mais recursos do que meu corpo tem para dar, e isso pode levar ao adoecimento. Insônia, tensão muscular, crises de ansiedade, algumas pessoas podem começar a perder o prazer pela vida, que a gente chama de anedonia, que é um dos sintomas da depressão. Eu posso ter distúrbios alimentares, eu começo a comer demais por ansiedade, ou eu perco o apetite completamente. Se eu percebo que eu estou com alguns desses sinais, é sinal de alerta. Eu preciso começar a me preocupar e verificar aonde foi que eu rompi os meus limites. Foi exigido demais de mim emocionalmente ou foi exigido demais de mim fisicamente? Eu perdi horas de sono para poder realizar alguma tarefa? O que foi exatamente que aconteceu? Quando eu começo a ter essa percepção, eu começo a ter mais possibilidade de gerenciar o que está acontecendo na minha vida antes de adoecer realmente. Tem 3 coisas que eu considero que elas são fundamentais e a gente não pode descuidar delas: sono, boa alimentação e repouso mental. Nós precisamos ter tempo de repouso mental. É o tempo de far niente, é o tempo de fazer nadismo, o tempo de desligar a cabeça um pouquinho
e ficar simplesmente relaxando. Esse tempo, além de nos preparar emocionalmente para os desafios, melhora a nossa criatividade, melhora nosso relacionamento interpessoal, melhora a nossa qualidade de vida conosco mesmo. Outras dicas que podem melhorar a nossa resiliência, a nossa capacidade de adaptação às exigências da vida. Primeiro, atividade física. Uma atividade física moderada e regular produz vários hormônios que trazem sensação de bem-estar, relaxamento e ajudam a gente a enfrentar os desafios diários. Uma segunda dica é a meditação. Realizar esse tipo de atividade 15 minutos diariamente começa a produzir uma sensação de bem-estar, então reduz o cortisol, melhora a nossa atenção, melhora a nossa capacidade de raciocínio e melhora a nossa capacidade de responder aos desafios diários. Uma terceira dica é manter uma boa rede de apoio. Amigos, colegas de trabalho, grupos religiosos, grupos de estudos, cada um tem a sua rede de apoio. Nos alimentar emocionalmente nessa rede de apoio pode ser muito positivo. Um outro recurso muito válido são atividades de contato com a natureza. Fazer uma trilha, fazer canoagem, ir para a beira de um lago, pisar na areia da praia, abraçar uma árvore na praça que seja. Toda atividade de contato com a natureza também reduz o nível de cortisol, nos traz a sensação de bem-estar e nos traz a sensação de integração. Nós precisamos nos sentir integrados com o meio ambiente. E por fim, se você está com dificuldade de reconhecer os teus limites, de lidar com as pressões do dia a dia, de dizer não a algumas exigências do patrão, eu recomendo você pensar numa psicoterapia. A psicoterapia é um recurso muito válido porque vai te trazer reflexão e autoconhecimento. E neste processo de reflexão e autoconhecimento, você pode começar a estabelecer melhor quais são os teus limites, quais são as tuas metas pessoais e começar a encontrar mais satisfação na tua vida. Se você precisar de acolhimento, ajuda ou orientações, entre em contato com a Secretaria de Saúde e Condições de Trabalho do sindicato, pelos telefones 41 3015 0523 ou pelo WhatsApp 99989 8027. Nossa equipe especializada está pronta para te atender. E lembre-se, você não está sozinho. O sindicato está sempre ao seu lado.